Boa noite a todos. Nós somos o grupo 4 da matéria de método quantitativo da análise multivariada. Ah, eu sou o Guilherme Nassazuli. Esses são os integrantes do nosso grupo, o Edgar Henrique, Guilherme José Pedro Augusto e o Guilherme Cavalante. E iremos falar sobre a análise fatorial exploratória, né? A gente utilizou como referência o dataset do Kaggle, que está aqui no link, e como referência esse artigo aqui do DataCamp, né? Sobre análise fatorial. Nesse caso, a gente instala sua primeira de dependências, nesse caso no PyOpandas. A gente tem que instalar previamente o Factor Analyzer que não está na máquina. A gente importa o Factor Analyzer. E a gente também importa duas bibliotecas gráficas, o Matplotlib e o PyPlot, e o Seaborn. Após isso, a gente importa o dataset de filmes. A gente mostra, né, as primeiras linhas. A gente tira os valores não nulos, né, nulos, para não ter nenhum tipo de problema. Depois a gente printa o tamanho, a gente printa o formato, né, do data frame. E a gente abre um espaço de figura para a gente plotar nosso mapa de correlação, né? Nesse caso, forma de heatmap. A gente percebe que são 1010 linhas com 11 colunas, ou seja, são 1010 pessoas com 11 tipos de filmes, né? A gente tem aqui nosso mapa de correlação, as cores mais claras são as cores com maior correlação, e as cores mais escuras são com menor correlação, né? A gente pegou como exemplo horror e thriller, né? São gêneros relativamente correlacionados, né? Então, tem uma alta correlação. Mas, por exemplo, comédia e horror são gêneros que não tem muito a ver. Então, as pessoas geralmente não gostam um do outro. Quem gosta, tipo, não gosta um do outro, né? Percebe que tem uma correlação menor, né? Nesse caso, a gente faz a avaliação do dataset para análise fatorial. A gente utilizou o coeficiente de Kaiser-Moyer-Hawking para Mayer-Hawking para calcular se o dataset ele é viável, né, para utilizar a análise fatorial. A gente pegou um score de 0,65, né? Nesse caso aqui é um score razoável, mediano para baixo, né? Estaria, né, tipo, entre 0,5 e 0,7, que seria acho que um score medíocre, mas dá para utilizar, né? Tipo, ainda é utilizável, sim. Nesse caso, a gente cria aqui o nosso beta da factor análise, a gente trata os parâmetros, né? Nesse caso, o número de fatores é o tamanho, é o número de parâmetros ahn, do nosso dataset. A gente faz a análise com os parâmetros estipulados. Depois a gente pega os eigenvalues, né? E a gente cria um data frame aqui para, só coloquei aqui como nome da coluna, para dar uma ilustrada. E a gente mostra a tabela, né? É um dos métodos para saber quantos fatores a gente vai utilizar. Nesse caso, a gente percebe que aqui tem três valores maiores que um, que é tipo meio que o valor ideal, assim, né? Para a gente utilizar. É, só para confirmar, a gente utilizou um scatter plot, né? Que novamente pega, nesse caso, o número de parâmetros, né? A gente, nesse caso, plota o gráfico dos eigenvalues e aqui uma linha, né? Percebe aqui que o y é 1 vezes a quantidade de elementos, né? Porque tipo, é uma linha equivalente a y igual a 1, para a gente traçar o limite. E a gente coloca aqui os títulos, né? E a gente plota essa imagem, né? A gente percebe que ah, tem mais ou menos três valores, né? Porque esse quarto valor está mais para baixo, né? A gente percebe que o valor é de 0,99, né? Então a gente vai utilizar três valores mesmo, né? Após isso, a gente cria um novo objeto para análise fatorial. A gente pega os três fatores que a gente utilizou e a gente usa como método de rotação varimax, né? Depois a gente utiliza os parâmetros titulados que a gente colocou, né, no set parameters. A gente cria uma tabela com os loadings que foram fitados e a gente pega essa tabela, né? A gente percebe que, por exemplo, no fator zero, né, existem algumas variáveis com maior correlação. Nesse caso, por exemplo, a variável 3, não, é o parâmetro 3, o 6 e o 7 tem uma correlação relativamente boa fator, com esse fator zero, né? Enquanto não temos outras, né? Como o 9, o 10, o 5, e no 2 temos o zero, o e o 1, né? Então são esses parâmetros iniciais, né? Que tem correlação com os fatores, né? Então percebe que a gente consegue fazer a gente consegue fazer, tipo, utilizar esses fatores, né? Para a gente ter uma noção, né? Nesse caso, ter uma análise exploratória em cima dos dados que foram iniciados, né? Depois disso, a gente cria uma tabela de variância dos loads. Coloquei aqui só os nomes que dá para dar uma ilustrada. A gente mostra a tabela, né? A gente temos a média da variância, a variância relativa e a variância normativa. Com isso, né, a gente consegue
meio que ter uma ideia, né? A gente pode até utilizar esses fatores previamente como, por exemplo, variáveis, né? Em vez dos parâmetros iniciais. E a gente consegue tirar bastante informação, assim do nosso dataset, né? A gente consegue perceber que a gente pode dividir mais ou menos em três fatores, né? Nesse caso seriam como se fosse três camadas de gênero, né? Quem vai explicar melhor para o nosso dataset posteriormente vai ser o meu companheiro Guilherme Cavalante, onde ele vai fazer o código em R e vai acrescentar mais algumas informações. No programa em R, eu vou usar o mesmo dataset que já foi mostrado e eu vou usar essa biblioteca PSIC que tem todos os comandos de análise fatorial, né? A primeira parte é tirar todos os valores NA, os valores nulos, tirar todas as linhas com valores nulos para não funcionar. E antes de fazer a análise, eu vou calcular o coeficiente de KMO que indica o quão apropriado, né, seriam os dados para fazer a análise, que é 0,66 aqui. Se esse valor der muito baixo, provavelmente a análise fatorial não seria um bom método. E para definir um número de fatores, um jeito seria você fazer uma análise fatorial. Tipo, por exemplo, eu tenho 11 variáveis nesse dataset, então eu faço uma análise fatorial com 11 fatores. Aí você ignora tudo e eu pego só os fatores que tem aqui, os valores maiores que um, porque provavelmente são os mais importantes. Os outros não são tão relacionados. Então seria o primeiro, segundo e terceiro. Então provavelmente o melhor número de fatores seriam 3. E daí se eu aplicar a mesma função, que é essa FA, com a rotação varimax, com 3 fatores, daí aqui já dá para ver a separação aqui dos scores. Então, idealmente, você quer que cada variável fique em um fator só, né? E daí você define qual seria o valor de corte aí para os scores. O melhor jeito de ver nesse gráfico aqui, que daí já dá para ver separado os 3 fatores, né? Como a gente escolheu só os melhores fatores, ficou dividido certinho, tipo, cada variável em um fator. E no caso, aqueles outros fatores provavelmente a mais que tinham os valores baixos, provavelmente não ia, tipo, não vai ficar bonitinho, né, no caso. E também se o valor do KML for muito baixo, os dados não são tão relacionados, provavelmente a divisão vai ficar feia. Mas aí, no caso, ficaria assim, a análise fatorial, né, no caso. E é isso o programa, basicamente.